Eu saúdo a todos nessa quarta-feira com a paz do Senhor. Quero dar continuidade ao nosso estudo de introdução aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Hoje queremos falar acerca do livro de Esdras e as informações sobre este livro que eu vou transmitir ao seu coração, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se tornará de muita valia para você. Quando você se propor ler ou estudar este livro, com estas informações prévias acerca deste livro, você terá condições de compreendê-lo de forma mais excelente, tá bom? Então nós queremos estar fazendo leitura de algumas informações prévias sobre o livro de Esdras e também estaremos tecendo alguns comentários acerca deste abençoado livro. Vamos lá então? Eu convido você a me acompanhar por gentileza. Livro de Esdras, autor não mencionado, mas provavelmente o sacerdote Esdras. Agora vamos ver o propósito pelo qual foi escrito este livro. Mostrar a fidelidade de Deus e como ele manteve sua promessa de restaurar o seu povo à terra prometida. Então o propósito é mostrar a fidelidade de Deus e mostrar como Deus é fiel nas suas promessas. Ele havia prometido que o povo judeu não permaneceria no cativeiro para todo sempre, mas passados 70 anos do cativeiro na Babilônia, o Senhor Deus traria novamente o seu povo para a sua terra. Então o propósito do livro de Esdras é mostrar o quanto o Senhor é fiel nas suas promessas, de forma específica nessa promessa de trazer o povo novamente à sua terra. Data de inscrição do livro: por volta do ano 450 a.C., registrando eventos do período entre 538 a 450 a.C., tá? O panorama: Esdras dá sequência a 2 Crônicas como uma história do povo judeu, registrando o retorno deste povo à sua terra após o cativeiro. Então, mais uma vez, nós vemos aí no panorama histórico, acerca de que assunto o livro de Esdras vai abordar, ou seja, o retorno dos judeus após anos no cativeiro na Babilônia. Então vai falar acerca de 2 levas de exilados que estão retornando à sua pátria mãe, certo? A terra de Israel. A primeira leva, então, vai ser conduzida por Zorobabel e a segunda leva, então, pelo sacerdote Esdras, tá? Vamos dar continuidade aqui nos versículos chave deste livro de Esdras. Está no capítulo 6, versículos 21 e 22. E diz assim: assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que a eles se apartavam da imundícia das nações da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães asmos os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Amém, meus irmãos? Então, este livro vai mostrar, que quando Zorobabel traz a primeira leva de cativos da Babilônia, certo? Eles vão começar o processo de reconstrução do templo em Jerusalém. Pois bem, pessoas-chave no livro de Esdras são elas: Ciro, Zorobabel, Ageu, Zacarias, Dario I, Artaxerxes I e Esdras. É interessante nós frisarmos aqui, meus irmãos, que os 3 últimos profetas
do cânon sagrado, né, do cânon sagrado do Antigo Testamento, a saber, Ageu, Zacarias e Malaquias, foram também os 3 profetas que profetizaram após o exílio, ou seja, depois que terminou o exílio, o cativeiro dos judeus na Babilônia, tá? Os outros profetas então profetizaram antes do exílio, do cativeiro do povo de Deus na Babilônia. Continuando, lugares-chave em Esdras são eles: Babilônia e Jerusalém, tá? Características particulares desse livro, o livro de Esdras. Esdras e Neemias eram apenas um livro na Bíblia hebraica e com Esther formavam os livros históricos pós-cativeiro. Então, né, os livros históricos que foram escritos, né, pós o cativeiro. Os livros proféticos pós-cativeiro são Ageu, Zacarias e Malaquias, como nós mencionamos anteriormente. Ageu e Zacarias devem ser estudados juntamente com Esdras, porque eles profetizaram durante o período da restauração. Tá bom? Agora, meus irmãos, nós vamos ver o esboço do livro de Esdras. O livro de Esdras, ele é dividido basicamente em 2 partes. A primeira parte vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 6 e versículo de número 22, tá? E traz como título o retorno liderado por Zorobabel, tá bom? Então, como eu disse anteriormente, a primeira leva de cativos a retornarem do cativeiro para a sua terra pátria, certo? Eles foram liderados por Zorobabel, tá? Alguns assuntos abordados nessa primeira parte são eles: o primeiro grupo de exilados retorna à sua terra, o povo reconstrói o templo. Então eles começaram, esta primeira leva de cativos que retornaram a Israel, começaram a reconstrução, o processo de reconstrução do templo, que havia, né, como nós sabemos, sido destruído por Nabucodonosor no ano 586 a.C. Pois bem, a segunda parte do livro de Esdras vai do capítulo 7, versículo 1, até o capítulo 10 e versículo 44, e traz como título o retorno liderado por Esdras. Os assuntos principais aqui abordados: o segundo grupo de exilados retorna à sua terra, e este segundo grupo de exilados que retorna então para a terra de Judá fora liderado pelo sacerdote Esdras, tá? Outro assunto abordado nessa segunda parte: Esdras se opõe ao casamento com estrangeiros. Aqui, quando Esdras ele vai liderar um segundo grupo de exilados que retorna à sua terra do cativeiro, a história vai dizer que este segundo grupo de exilados que vai regressar para Judá, isso vai acontecer 58 anos, aproximadamente 58 anos depois que Zorobabel trouxe o primeiro grupo de exilados de volta para Judá. Agora, Esdras, quando ele chega em Judá, em Jerusalém, ele percebe que há ali muitos casamentos mistos, ou seja, judeus casando, que haviam casado, que estavam casando com pessoas estrangeiras, com pessoas cuja fé não era no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas eram pessoas pagãs. Então Esdras vai se opor a esta prática. Esdras vai começar a ensinar através da Torá, a Sagrada Escritura do Antigo Testamento, que Deus não era do desejo, não era do propósito de Deus que os seus filhos e filhas, o povo separado para Deus do Antigo Testamento, a saber, os israelitas, os judeus, viessem a constituir família com pessoas
estrangeiras, com pessoas que não confessassem a fé no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, porque agindo desta forma, o povo colocava em xeque a sua fé, o povo corria um grande risco de permitir que a sua fé esfriasse, de permitir que, ao invés deles ganharem os seus cônjuges pagãos para Yahvé, para Jeová, para o Deus de Moisés, acontecesse ao contrário, essas pessoas pagãs viessem a ganhar os filhos e as filhas de Israel para adorar os seus deuses do paganismo, como por exemplo Baal, Aserá, Dagon, Moloque e assim por diante. Então, por isso, Esdras vai se opor a esta prática destes casamentos mistos para zelar pela espiritualidade correta do seu povo. Amém? Meus irmãos, nós aprendemos algo com isso, né? Que nós não podemos jamais colocar em xeque, colocar em risco a nossa fé. Tudo aquilo que nós percebemos que oferece risco para a nossa fé, nós devemos nos afastar, certo? Nós temos que estarmos vigilantes, não podemos estar desapercebidos. O Senhor Jesus nos ensinou, nos instruiu a nós vigiarmos e orarmos, certo? Porque se nós não procedermos dessa forma, nós poderemos, com uma certa facilidade, eu arrisco inclusive a dizer, em colocar a nossa fé em risco, em nos corrompermos, em apostatarmos da fé genuína e verdadeira em Cristo Jesus. Então, como Esdras, eu e você devemos estarmos vigilantes, em constante oração, não colocando de forma alguma a nossa fé em risco, mas devemos estar sempre voltados com a nossa mente, com os nossos corações para a palavra do Senhor. Amém? Eu deixo essas palavras no dia de hoje ao teu coração, tá? A minha oração é que Deus abençoe você e a sua família de uma forma toda especial nesta quarta-feira. Até o dia de amanhã, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.